Oi, Márcio. Bom dia, tudo bem? Estou fazendo um videozinho aqui que eu achei que é a melhor forma de eu estar passando essas informações para você, que eu levantei ali, né? A gente teve aquela conversa na prefeitura que eu fui ali, discutimos ali sobre o término do plano de trabalho, o encerramento da parceria, uma nova parceria, né? E aí eu até tentei entrar na lei, para ler, né? Mas como eu não sou jurídico, eu entender a lei por texto seria complicado para mim, mas eu fiz uma pesquisa aqui, tive a sorte de achar essa live aqui que aconteceu há 3 dias atrás, ou seja, aconteceu na quinta-feira, né? Quem publicou essa live, quem foi a Paz de São Paulo, né? E quem que foi o convidado a explanar ali sobre a lei? Foi o doutor Igor Ferrer. Quem que é o doutor Igor Ferrer? O doutor Igor Ferrer, ele é presidente ali. Ele é presidente do quê? Do CONFOC. O que é o CONFOC? É o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração do Governo Federal, ou seja, ele trabalha, ele é responsável para fazer as parcerias, né, e atualizações dessa lei. Ele está aqui, né, e ele está aqui novamente no centro ali de toda a equipe, né, que ele é o presidente, e até ele fez, até disponibiliza ali também o guia de um roteiro prático para que os municípios brasileiros estejam aptos para celebrar parcerias com as OSCs, né? Então tem um guia aqui no site dele. E daí ele fez essa live na quinta-feira, né? Falou aqui, depois eu passo o link, é importante, tem 1h20 essa live, eu já assisti ela toda, tem muitas coisas interessantes ali, mas eu peguei os focos que nos interessam, né? Que é com relação ao termo da parceria, né? Então ele tem isso aqui ele comentou em 2 momentos. Esse aqui é o primeiro momento, que é uma pergunta que alguém fez ali, que ele vai responder, e depois ele vai falar novamente porque está previsto no slide dele esse ponto, né? Então vamos escutar aqui o que ele fala. E aí, com a alteração que a gente fez, eu acho importante trazer esse link no decreto no ano passado. Então é um decreto do ano passado que dessa lei, né? Teve um decreto do ano passado, é bem recente, né? Dessa lei do governo federal. É possível, então, terminou a parceria, tenho que demitir todo mundo? Foi o que eu falei. Eu previ no plano de trabalho ali multa rescisória, que é para rescisão dos funcionários, pagamento de 1/3 de férias, né? Ou seja, coisas que é para eu honrar os compromissos quando eu encerrar a contratação desses funcionários, desses primeiros 12 meses de trabalho, dessa primeiro plano de trabalho, dessa primeira ano de parceria. Então, desse período, eu reservei ali um dinheiro para fazer a rescisão dos funcionários. Né? Então, o que ele comenta ali, ó. Não. Agora, nas parcerias do governo federal, a gente colocou a possibilidade de você reter ou provisionar o recurso dessa rescisão. Então, ou seja, tem que demitir todo mundo? Não. Agora eles colocaram a possibilidade de eu provisionar e reter esse valor desse período de contratação ali, para não precisar demitir todo mundo, né? Rescisão. Então, se eu quero continuar, eu vou fazer uma outra parceria, às vezes com o mesmo ente. Às vezes com o mesmo ente, que é o caso, né? Então, assim, né, principalmente na linha dos serviços continuados, Principalmente na linha de serviço continuado, que é o nosso caso. que eu imagino que seja muito o caso da PAI. Então, assim, então aí imagina, ter que demitir todo mundo, aí tinha que esperar ali uma questão de 3 meses, porque incorria em fraude FGTS, então também questões trabalhistas. Então, o que a gente falou? Não, você pode provisionar, claro. Se a organização quiser demitir todo mundo, ela demite todo mundo. É dar livre coordenação e gestão dela à sua própria equipe. Não cabe à administração pública ingerir dentro desse processo. Mas se ela quiser continuar, então o que ela vai fazer? Ela vai apresentar uma memória de cálculo para Que foi que eu te mandei, né? A memória de cálculo da minha contabilidade, né? Da rescisão que ela fez. Foi uma coisa muito rápida ali, toque de caixa só para eu tentar elucidar vocês, mas o certo é a gente fazer com calma, né? De repente, ali ela colocou o pagamento de multa, que se tiver aviso prévio eu não apagaria essa multa. Mas foi só para a questão de tentar elucidar o que eu precisaria de um valor ali que eu precisaria para encerrar a contratação desses funcionários, né? Então ele menciona aqui que tem essa regra de cálculo,
administração, que ela vai reter, provisionar esses valores, que já vão estar previstos no plano de trabalho. E já vão estar, e estão previstos no plano de trabalho. Deixa eu abrir aqui meu plano de trabalho desse primeiro ano, né, que começou no dia 12 de 3 de 2024 e terminou no dia 12 de 3 de 2025. O que eu provisionei aqui, o que eu previ aqui no plano de trabalho, né? 1/3 de férias, que não foi pago ainda, que ninguém tirou férias ainda, e mais a multa do FGTS dessas pessoas. Isso aqui são valores mensais, então tem aqui, ó, 4.000 e 1.153 mensal, que daria 5.150 157, 158. Então, por mês, aí multiplicaria pelos períodos da contratação, que daria um montante, né? Então, está previsto aqui no plano de trabalho. Vai passar esse dinheiro para outra conta dela. Vai passar esse dinheiro para uma outra conta dela, ou seja, eu tenho uma conta no Banco Cora, que é uma conta do nosso CNPJ. E vai encerrar a parceria. E vai encerrar a parceria. Eu vou zerar aquela conta e encerrar a parceria. Novamente, é o doutor Igor Ferrer, que cuida dessa lei do governo federal, das parcerias e cuida da atualização dessas leis. É ele que está dizendo. Claro que só referente ao período que vigorou essa parceria. Claro que só o período que vigorou essa parceria, ou seja, novamente, 12 de 3 de 2024 a 12 de 3 de 2025. Teve a vigência dessa parceria. Se a pessoa for rescindida 3 anos depois, só vai pagar com aquele recurso dessa parceria específica o período que a pessoa esteve vinculada a esse centro de custo. Mas aí fala, mas e se não pagar? Então, assim, o vínculo a trabalhista é com a organização. Então, a organização ela tem uma série de riscos trabalhistas que ela vai ter de passar nesse momento, se ela pegar esse dinheiro e investir em outra coisa. Foi aquela questão que eu falei, que eu fiz até gesto feio, peço desculpa. Mas, gente, se eu não reter esse dinheiro para pagar essas rescisões dos funcionários, né, eu me lasco, né, eu me ferro, né. Então, eu vou ter que vender meus bens para honrar esse compromisso que está comigo, que está no meu CNPJ, entendeu? Por isso que eu estava ali angustiado, porque, gente, não pode ser assim, né? Então, aqui foi só o primeiro ponto que ele falou sobre essa questão, né? E aí vamos para o segundo ponto, que é o slide dele que ele tinha preparado para falar sobre esse tema. A linha da valorização do trabalhador. Então, tem a gente entender que fragilizava os próprios vínculos trabalhistas. Você terminou a parceria, tem que demitir, para depois contratar todo mundo. Então, nessa linha, até que a pergunta aqui de... Tá os artigos lá da lei. Artigo 42, né? E acho que o parágrafo 3, terceiro A. Então, tá aqui os pontos que previstos na lei 13.019 de 2014. Que a doutora Renata fez. Quanto aos valores provisionados, se não usado no exercício, posso depositar em uma conta específica para uso no futuro? Então, é exatamente esse ponto. De que terminou, pode ter o provisionamento. Então, ainda que o pagamento, ainda que seja após o término da execução da parceria, o que a organização precisa fazer? Pegar esse recurso e tirar o recurso e colocar numa outra conta própria. Esse é o ponto. Pega esse recurso que está lá na conta. Eu não posso devolver esse dinheiro para vocês. Jogo numa conta minha e eu sou responsável de honrar esses compromissos da CLT. Acabou, né? Mostra a regra de cálculo lá com a contabilidade e é isso. Tudo dentro da lei. E apresentar como que isso vai... qual que é o cálculo que ela está fazendo desse provisionamento. E aí isso vai ser pago no futuro. Vai ser pago no futuro, né? Porque eu não vou pagar multa rescisória agora, se eu não estou demitindo a pessoa. Então tá tudo dentro da lei. Tem mais um ponto aqui sobre a live que eu queria comentar também. Que eu queria que... Depois eu vou passar o link da live aqui. E aí eu já vi ela na íntegra. Tem uma duração de 1h20. Tem vários pontos importantes ali.
né? E aí, mas vamos numa outra questão aqui que a lei prevê, ó. Escuta essa. E aí a gente também dispensou a autorização prévia para alteração de plano de trabalho. Autorização prévia, dispensou a autorização prévia para alteração de plano de trabalho. Artigo 43, inciso 4 ali, se eu não estiver falando errado a questão do juridiquês aqui. Então, assim, se eu tenho uma pequena alteração que é até 10% do valor global, eu faço essa alteração e depois eu só comunico à administração pública que eu fiz essa alteração. Então, mais de ter uma autorização para que você possa fazer. Às vezes você fez o plano de trabalho, teve uma variação de o computador era 3.000 e está a 3.200. Você não precisa pedir essa autorização agora para você fazer essa compra se está ali até 10% do valor. Então, novamente, eu sofri bastante com isso esse primeiro ano. Teve muita coisa ali que não estava prevista, que eu tive que absorver, sendo que a lei me permite fazer a atualização do plano de trabalho, desde que não ultrapasse 10% do valor global, e só comunicar à administração pública. Está previsto na lei, né? Então, eu, por exemplo, tem mês só de risperidona, quetiapina e acetec que eu tenho que comprar de um acolhido que se chama Isaías, eu pago 500 pau de farmácia. 500 reais. Sendo que eu previ no meu plano de trabalho, farmácia, só... Deixa eu achar aqui. Aqui, farmácia, 500 reais. Ou seja, só um acolhido meu já foi. E fora que eu tive que pintar a casa novamente, tive que remontar a brinquedoteca, porque o desembargador foi lá e me pediu isso, a pintura da casa, remontar a brinquedoteca. Várias outras questões que eu tive, que criança que, porta de vidro que quebrou, que eu tive que comprar outra, me pediram para fechar a área de serviço, tive que comprar porta de vidro, geladeira minha, que era minha, usada, queimou, precisei comprar uma nova. Então, várias outras questões que eu tive que gastar, além que eu não coloquei, não atualizei o plano de trabalho, porque estaria dentro dos 10%. Então, o que eu fiz um cálculo aqui? Hoje eu tenho aqui 36.236, né? Que é o meu saldo atual. Né? Se eu entrar aqui na caixa, hoje é domingo, 30/3, né? Então eu tenho aqui esse valor, é 36.236,28, né? Tá aqui. Aí eu peguei os gastos que eu tive desde o último dia, né? Que o último dia foi 12/3, aqui encerrou o primeiro plano de trabalho, eu tive mais gastos para manter aqui a casa, né? Então eu somei aqui esses gastos, 13, 17, 21, 24, 26, 27, deu 3 mil, aí, ou seja, eu teria guardado no final do primeiro plano de trabalho quase 40 mil, mas eu tinha provisionado 56 mil, ou seja, eu perdi 17.263 com todos esses gastos que eu mencionei, que eu tive que não estava previsto, né? Então, assim, ou seja, aí eu teria que devolver esse valor. Se eu devolver esse valor, eu não tenho como honrar a FGTS, né? A FGTS não, a CLT da rescisão dos funcionários, né? E ainda tem a questão que vocês estão pedindo para eu colocar o plano de trabalho agora para o dia 12 de abril, né? Ou seja, eu teria que um mês ali funcionamento da casa, que não estaria nem no plano de trabalho 1, nem no plano de trabalho 2, e que eu estou consumindo essa reserva aqui, que era para rescisão dos funcionários, né? Então eu me preocupo muito com essa questão. Mas eu queria ainda mostrar um terceiro ponto aqui,
que ele fala de uma coisa interessante. Deixa eu achar aqui. Pior que eu não vou conseguir clicar. Deixa eu fechar aqui. Eu acho que é essa. Deixa eu ver. E aí, pensando então na democratização do acesso à política de parcerias, então o que a gente identificava? Quem é parceiro do governo federal? Só OSC. Não é isso. Deixa eu ver se é isso. Procedimento PMIS, a gente centralizou aqui na Secretaria-Geral, a nível do governo federal, para que a gente possa acompanhar para onde. Não é nenhum desses pontos. Deixa eu achar ele aqui rapidinho. Acho que é esse aqui, ó. É o artigo 43, inciso 4º. 30 dias, a organização ela pode suspender as ações e se tem mais de 60 dias, ela pode então propor-lhe até a rescisão unilateral desse contrato. E aí a gente também dispensou a autorização prévia para alteração de plano de trabalho. Então, assim, se eu tenho uma pequena alteração que é até 10% do valor global. Eu acho que eu já comentei isso, né? Até 10% do valor global eu posso alterar. Acho que eu esqueci que tinha comentado. Mas é isso, então. Acho que está tudo aqui. Eu vou passar esse link. Minha reserva que eu tinha prevista aqui está indo embora. Por conta que eu perdi 17 mil. Por conta de inúmeras coisas que eu precisei fazer nesse primeiro ano. E o que eu tinha reservado aqui está indo embora para manter essa casa em funcionamento nesse período aí que entre um plano de trabalho e outro. Então toda a minha reserva está indo embora. Então eu vou mandar o plano de trabalho atual com esses 70 mil, prevendo aí essa reserva aqui para 13º e FGTS novamente. Vou tentar economizar o máximo novamente, para no final desse segundo plano de trabalho eu ter tudo necessário para eu pagar a rescisão de todos os funcionários. Aí sim a gente fica de acordo aqui que eu pego essa provisão, transfiro para uma conta minha, zero a conta da Caixa ali, que é para essa parceria, e eu fico ali com a responsabilidade de honrar os compromissos do CLT com os funcionários, que é da OSC, né? Que é a gestão da OSC. Então todo o cálculo da régua de rescisão ali vai ser tá previsto e a gente vai depositar ali esses proventos na minha conta, todo o projeto a partir de agora, todo o plano de trabalho, e aí vocês não precisam se preocupar mais, né? Desde que eu recolha esse valor para honrar os compromissos da CLT dos funcionários. Beleza? E aí, caso falte alguma coisa, a gente conversa ali mais para o final desse segundo plano de trabalho, lá ali para janeiro, fevereiro, março de 2026. Eu peço para a contabilidade fazer um cálculo lá e tal. Se tiver faltando alguma coisa, aí eu faço atualização no plano de trabalho, porque está previsto até 10% desse valor. E aí a gente provisiona o valor certinho desses encargos do CLT, tá bom? Fiz esse vídeo para você elucidar a equipe lá do jurídico, ver se vocês estão de acordo, porque agora está tudo dentro da lei aqui, né? Live feito pelo presidente ali novamente do Confoco, do governo federal, né? Então é isso, eu conto com vocês, estamos juntos, vamos fazer esse plano de trabalho novamente, mas renovar essa parceria, que é minha paixão, só que eu gosto de fazer as coisas certinho, e às vezes sou um pouco chato, sou um pouco teimoso, mas eu luto pelo que eu acho que tá certo, né? E você vê, não tô errado, pelo que o Igor Ferrer falou aqui, eu não tô tudo errado, é só questão de entender a lei certinho e fazer a coisa acontecer. Beleza, Márcio? Valeu, obrigado aí, um abraço, tudo de bom.